Olá, amados, graça e paz e a prosperidade do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com vocês. Estamos juntos mais uma vez, louvado seja Deus por vocês estarem aqui. A gente usa muito nomes, neologismos, vamos lá. Vamos entender o que é na realidade. Um demônio, ele precisa se alimentar de energia humana. Demônios estão em trevas. Outrora foram seres de luz, que se alimentavam da luz da santidade de Deus. Perderam a luz da santidade de Deus. Ficaram em trevas. A luz para eles é um alimento, alivia o sofrimento de treva deles. Estar longe de Deus para o Satanás, para os demônios, é um sofrimento. Então o que Satanás criou? Satanás criou uma forma de se alimentar. Ele tentou Eva e o Adão, até que eles caíssem. A partir daí criou o gado para ele. Então, demônios são vampiros. Por que demônios ficam numa família? Porque eles precisam fazer o seu gado. Ok? Chamamos de espíritos familiares, demônios, heranças de demônios, não importa o nome, mas eles podem vir cooperando, trabalhando sim, sobre as suas famílias, pegando os mais fracos, os mais. Sempre há na família aquele que tem mais a mente fraca, ou aquele que gosta de esoterismo, ou aquele que é mais dado a pecados, aquele que é mais maligno. Então toda a família tem um ou dois que são mais impulsionados a esse limite do mundo espiritual, como tem sempre na família aquele que busca mais a Deus, que tem coração puro. Isso é normal. Toda família tem Caim e Abel. Toda família tem Esaú e Jacó. Toda família, não adianta a gente achar que não, mas toda família tem uns que pendem mais para uma situação, outros para outra. Então vamos entender. Até quando esses demônios ficam na minha casa? Até que seja restaurado. Primeiro, quebrado. Ok? Quebra de maldição. Qual é a quebra de maldição? Confessar Jesus como Senhor. Rafael, Deus te abençoe. Receber Jesus como Senhor. Ponto. Primeira quebra de maldição. E agora, eu quebrei a maldição. O que eu tenho que fazer? Cancelar. Porque no momento que Jesus pagou os meus pecados, eu preciso agora, a ação humana é de cancelar. Eu preciso, a gente ficar cancelando os outros na rede social, tem que cancelar o capeta, cancelar as maldições. Ah, então agora eu estou entendendo. Você quebrou a maldição recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora você vai cancelar isso, porque Satanás é agiota. Até que você tome uma atitude, ele vai fazer de João sem braço, ele vai tentar infligir você aquilo que já foi pago. Vocês estão compreendendo isso, gente? Dá um amém aí. Gente, deixa o like, ajuda a gente, tá bom? Deus abençoe vocês, ajuda o canal. Estamos chegando aos 152 mil, até que enfim o YouTube liberou. Meu Deus, um ano com 151 mil. Lília Moreira, boa pergunta, mas vamos lá, eu vou responder isso para você, me cobra, eu vou responder. Então, eu quebro a maldição recebendo Jesus como meu Salvador. Não é pastor que quebra a maldição, não é profeta que quebra a maldição, não é a igreja XY que faz a campanha de quebra de maldição. Pelo amor de Deus, gente, isso é antiteológico. Quem quebra a maldição, a minha Bíblia, a sua Bíblia vai mostrar que toda quebra de maldição é passada pela cruz de Jesus. Eu recebo Jesus, os benefícios, a graça traz os benefícios. A herança, as heranças, Efésios capítulo 1. Se você ler Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer, rogo aos irmãos que vocês... eu rogo a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos dê espírito de sabedoria e revelação, iluminando os olhos do vosso coração, para que vocês possam saber quais são as heranças da glória que estão assentadas com Cristo nas regiões celestiais e que pertencem a nós, os santos. Todas as ordens, todas as riquezas, todas as heranças pertencem a nós, porque Cristo as conquistou. Então vamos lá. O que acontece, querido? Você quebrou as maldições na cruz, ok, e agora você precisa cancelar. Por que cancelar? Eu vou dar um exemplo humano, é como o banco. Você encerra a conta e o cartão de crédito fica lá. Você não quer mais, você tem que ligar, você tem que ir no banco ou tem que ligar e dizer, eu quero que cancele meu cartão. Eu não vou usar mais, eu não tenho mais conta bancária nessa agência, nesse banco, eu quero cancelar. Porque senão vão te cobrar anuidade, vão te cobrar uma série de coisas, mesmo você não usando, porque é isso que o sistema quer, o sistema é agiota. Satanás é agiota. Você pode ser crente, mas enquanto você não entender e entrar no mundo espiritual e anular isso, porque o benefício já lhe foi dado,
Ok? A maldição hereditária é para quem não tem Jesus, ela existe. Maldição hereditária existe para quem não tem Jesus, existe. Infelizmente, ela está em atividade naqueles que não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. A maldição hereditária existe na vida daqueles que não têm Cristo. Mas aqueles que têm Cristo não deveriam estar sob maldição hereditária. Está faltando aqui, então, você cancelar essas maldições. Como é que eu cancelo? Oração, usando o nome de Jesus. Bradando mesmo, entra no seu quarto, ó, eu cancelo, em nome de Jesus, toda a maldição de todas as gerações acima de mim, porque eu recebi Jesus como Salvador. E a palavra de Deus, a Bíblia é lei, tá, gente, no mundo espiritual. E a palavra de Deus diz que toda dívida e escritas ou escritos que eram contrários a mim, ou seja, do meu pai, do meu avô, do bisavô, do tetravô, seja de quem for, eu cancelo agora essa dívida, não me pertence, porque Jesus já pagou na cruz do Calvário. Eu agora declaro no mundo espiritual, sabe o documento? A quem de direito? A quem de direito? Declaro isso para os céus, para os anjos, para Deus, para Cristo, para o Espírito Santo e para os demônios, para o inferno, para Satanás. Eu não tenho mais dívidas a partir do momento que eu recebi Jesus como meu Salvador, porque Ele já pagou todas as minhas dívidas. É uma forma. Você cancela. 2, você extingue essas heranças. Se você vê que está persistindo, gente, eu estou falando isso, é praxe, tá? Experiência experiência de batalha espiritual, experiência de libertação. Não estou inventando aqui não, tá? Não estou de maluquice inventando coisas não. Vai por mim. A salvação, gente, é individual. Estou vendo a família, filho, a salvação é individual. 2, o processo de libertação é um processo seu. Deus está te dando a oportunidade de se libertar e você tem que querer essa libertação. Vocês compreendem? O problema é que hoje, na libertação, a gente depende muito dos outros, a gente depende muito de uma campanha, depende muito de alguém que está trazendo lá um curso de quebra de maldições. Gente, a quebra de maldição, repito, afirmo, reafirmo, a quebra de maldição ocorre com o recebimento de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e aceitando todos os benefícios da cruz do Calvário que Ele conquistou para nós. E sob as suas pisaduras nós somos sarados. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que eu vou dizer desse texto, querido? Eu vou dizer que tu é maldito ainda? Vamos lá. Vamos lá. Você tem que, nesse momento, repreender toda herança, extingui-la. E aí você faz o quê? Aí você vai direto a Deus. Quando você, presta atenção, você quebra a maldição recebendo Jesus na cruz. Você cancela a maldição por decreto. No nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. 3, você extingue essa herança indo ao trono de Deus. Agora não tem diabo, a conversa não é mais com o diabo. A conversa antes era para todo mundo espiritual. É um documento que você põe na praça, né? Para todos os cartórios saberem. Você comunica a todos os cartórios, né, que aconteceu. Agora você vai comunicar ao dono de tudo. Senhor, eu venho diante de ti porque eu já quebrei minhas maldições recebendo seu filho na cruz, como meu Salvador. Eu cancelei porque eu já confessei com a minha voz que os meus pecados foram cancelados. E o Senhor diz que das minhas transgressões o Senhor não se lembrará mais. Então eu venho aqui agora, Senhor, pedir a Ti, com perdão dos meus pecados, e em nome de Jesus, que todas essas heranças dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, sejam extintas. 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Gente, o mundo e o diabo, eles vivem da injustiça, da impiedade. Então você não pode achar, não, eu estou blindado em Cristo. Você tem que reclamar a injustiça sobre a sua vida. Você tem que declarar que não aceita injustiça sobre a sua vida. A injustiça no mundo espiritual. Se você se comporta como um ser espiritual passivo, não espere que Deus faça isso por você. Mas por que Deus não fará? Porque Ele já fez muito por você. E se Deus começar a fazer tudo por você, você não cresce, você não ganha punch, você não ganha experiência no mundo espiritual. E a gente está cheio de crente na igreja que não sabe nada do mundo espiritual. E isso é lamentável, eu falo isso com tristeza no meu coração. Meu povo perece porque falta conhecimento, gente. Compreende isso, gente?
Vamos lá. Heranças extinguidas ou extintas. Senhor, eu venho pleitear diante de Ti, Pai, a extinção de toda a carga ruim, genética, espiritual, psíquica, demônios da minha mãe, do meu pai, do meu tio, da minha tia, do meu avô, da minha avó. Eu não tenho que receber isso. Eu não aceito receber isso. Eu não aceito conviver com isso. Eu não aceito estar debaixo disso. Eu venho lhe clamar agora, juiz dos juízes, Senhor do Senhor, Jeová, Zekenu Yavé, nossa justiça. Eu quero extinguida agora, no nome... Gente, você está indo nas regiões celestiais, é tribunal de Deus. Eu tenho uma experiência minha aqui que eu fui no tribunal de Deus. É tribunal de Deus. Levem a sério, porque isso é sério. O mundo espiritual é muito mais profundo do que isso aqui. Aqui a gente está em 3D. Lá, filho, o negócio lá é 4, 5D. Lá a coisa é profunda. É factual, chega a ser assustador. Então, por favor, tenha isso em mente. Por fim, e agora? O que eu faço? Eu quebrei minha maldição recebendo Jesus como Salvador. Eu as cancelei porque eu declarei que eu cancelo porque eu tenho certeza da minha salvação. O Espírito Santo fala comigo que eu sou salvo. Então, tá. Eu orei, fui diante do Senhor, eu pedi ao Senhor, presta atenção, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor, serei achado de vós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, eu sararei os seus pecados, curarei a tua terra e os meus ouvidos estarão atentos à oração. Ok. Que mais? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Gente, a Bíblia está cheia de Deus dizendo assim, ó, pode me procurar que eu estou atendendo. O Pai está on. Papai está aqui, filho. O que você precisa? Não tem porque não pede. Quando pede, pede mal. Olha o Tiago ensinando a gente mais um pouquinho. Porque pede mal. Pede para os vossos próprios deleites. Nunca foi na raiz do problema. Nunca foi no cerne do problema. Sempre pedindo um carro, um emprego novo, um pagamento de dívida e a vida continua a mesma coisa. Aí Deus te ajuda naquela lacuna. Deus te ajuda naquele parêntese. E o resto? O resto da vida continua. Você tem que atacar lá onde o problema nasce. Ah, mas por que o passado interfere no presente? Porque quem vive de passado, presente e futuro somos nós. No mundo espiritual, no mundo físico não existe... No mundo espiritual, no mundo invisível, não existe passado, não existe presente, não existe futuro. O pessoal da mentoria sabe o que eu estou falando. No mundo espiritual tudo é. Nada foi, nada será. No mundo invisível nem é. Você não tem tempo no mundo invisível. Mas no mundo espiritual... nada será e nada foi, tudo é. Ou seja, 1700 no mundo espiritual, dependendo, é. Por que Jesus morreu na cruz há quase 2000 anos atrás e pode salvar hoje? Porque até hoje o sangue dele verte no mundo espiritual. No mundo físico se passou 2000 anos, tem um hiato. Mas no mundo espiritual o sangue dele ainda está descendo na cruz do Calvário. Tudo é no mundo espiritual. Nada foi, nada será. Por isso que o nome dele é Eu Sou, Yavé. Ok, gente? Vocês estão compreendendo isso? A falta de entendimento do mundo espiritual acarreta uma série de problemas que a gente carrega na vida. Tudo é no mundo espiritual. Eu não estou orando por algo do passado. Ah, então eu posso salvar. Não, por favor, não confunda o que eu estou dizendo. Você não pode salvar ninguém no passado. Ao homem é dado, sabe, morreu uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. A oportunidade de salvação está aqui na terra. Tá bom? Senão a gente vai para outras doutrinas não cristãs ou fora do cristianismo. Eu não estou aqui para ensinar coisa errada para vocês. O que eu faço então, pastor? Agora, por último, quebra de maldição. Como é que eu quebro maldição? Recebendo Jesus como meu Salvador e Senhor, confessando Ele. Por que tem gente na igreja? Porque não foram salvos, desculpe. Porque olha só, o salvo dá fruto de salvo. Mas tem gente que diz que recebeu Jesus, mas ainda vive uma vida de pagodinho, cigarrinho, cervejinha, escondidinho, pornografia, motelzinho. Meu filho, você não recebeu Jesus, então você está debaixo de maldição. É simples assim. Não, Evânia, não é.
O dia que você fizer a mentoria comigo, você vai entender qual a diferença de um para o outro. Mundo invisível é uma coisa, mundo espiritual é outra. Mundo espiritual é habitado por demônios e anjos. Mundo espiritual é habitado por consciências que têm entidade, ou entidades com consciência, desculpe. O mundo espiritual é habitado por entidades com consciência. Quais entidades? Demônios e anjos, Deus, Satanás. Ok? Mundo espiritual. O que mais? Os que já se foram para um lado ou para o outro. Seja para o inferno, foi ao céu. Então o mundo espiritual é isso. O invisível é um mundo que pertence a Deus e é um nível muito maior que não dá para explicar aqui. Eu levo 2 meses para explicar isso na mentoria. Então, infelizmente, aqui com 1 minuto eu não sei. Não, ninguém sabe. Ninguém, desculpa. A maioria das pessoas não sabe, confundem mundo espiritual com mundo invisível. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom? Então vamos lá, gente. O que eu faço então agora? Você não foi já no trono de Deus pedir para extinguir? Aproveita que você está aí. O que você vai fazer? Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Calma lá, não é bem assim também não, tá bom? Você vai pedir a Deus o que? Senhor, eu quero restituição. De quê? Restituição do seu pai? Pode ser. Restituição da sua mãe? Pode ser. Vamos lá, cada caso é um caso. Estamos no mundo jurídico do mundo espiritual. Cuidado. Né? Há uma jurisprudência. Oh, aleluia. Se tem advogado aí, sabe o que eu estou falando mais ou menos, que eu não sou advogado, mas gosto da matéria. Então, do direito, né? Então você vai entender que há casos e casos, né? Não dá para aplicar tudo. Não dá para aplicar tudo. É genérico. Não, não é genérico. Cada caso é um caso. Mas vamos lá. Se Satanás me cobrou juros extorsivos na minha vida aqui, eu já tinha recebido Jesus, mas não cancelei nada, não pedi extinção das heranças e continuei como crente, jejuando, orando. Claro, a minha vida era para ser pior, não é pior porque Jesus está comigo. Mas muitas oportunidades eu lembro que passaram da minha vida. Muitas coisas que eu poderia ter vivido melhor, não vivi. Eu sempre senti que amarrou alguma coisa ali, amarrou uma coisa ali. Sabe? E eu não sabia explicar. Hoje eu sei que eu não cancelei. Porque Jesus cancelou, Jesus pagou, Jesus já fez tudo na cruz, mas eu não cancelei. O que eu fui? Eu fui atrás de campanha de quebra de maldição. Ou seja, Jesus não pode morrer, como diz lá em Hebreus, Jesus não vai morrer na cruz por mim pela segunda vez. Ele não vai morrer na cruz por mim pela segunda vez. É uma vez só. Então eu estou tentando malhar ferro frio. Eu estou malhando ali no ferro frio, não vai acontecer nada. Essas quebras de maldições só vai ficar agitando a lama, o esgoto. Vamos lá. Então agora eu entendi que Jesus, então o que eu vou fazer? Eu vou cancelar, eu como cristão, eu quero cancelar. Eu vou liberar um documento no mundo espiritual, decreto meu. Você não vai no cartório, quando você perde um cheque, quando você perde um documento, você vai lá no cartório e faz um documento a quem de direito, comunicando que você perdeu os documentos, porque isso é prova de que você não teve má fé. E se vier algum tipo de dívida, algum processo penal, algum processo policial, inquérito, você tem um documento dizendo assim, eu proclamei que eu perdi esses documentos, eu proclamei que eu não tenho nada a ver com isso, eu proclamei que eu paguei essa dívida. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Herança extinguida. Eu tenho que ir lá no Serasa. Você lembra quando você ia no Serasa? Agora não, antigamente você ia no Serasa e você tinha que ir lá no 7º ofício aqui no Rio para levar um nada consta. Aí de lá você ia lá no 5º, no 4º, para você provar que você pagou suas dívidas. Por que você está fazendo? Você está extinguindo uma dívida. Então você precisa comunicar e pedir. Eu solicito que extingua o meu nome, porque eu não estou com dívida mais. Eu paguei minha dívida. Maria Yeshua, você não fala com Satanás, você fala para o mundo espiritual. Não. 1, você quebra a maldição. 2, você cancela as maldições sobre a tua vida. Tá? 3, você vai diante do trono de Deus e pede a ele para extinguir, porque ele tem poder para chegar para Satanás e falar assim, acabou. Ela não quer, ela já entendeu, ela sabe dos seus direitos. Eu estou te ordenando que você não mais tenha um resquício dessa maldição do pai, do avô, do tetravô, seja lá de quem. Você se lembra quando o sumo sacerdote Josué estava diante do Senhor e o anjo do Senhor ao lado, e Satanás veio acusá-lo porque o sumo sacerdote Josué, ele simbolizava a vida espiritual de Israel? Você está lá em Zacarias. E quando ele veio para acusar o sumo sacerdote, que as vestes dele estavam sujas porque era dos pecados de Israel, antes dos 70 anos.
Deus já tinha punido Israel. Israel ficou no cativeiro por 70 anos e muitas décadas mais ainda. 70 anos foi quando começaram a voltar. E aí o sumo sacerdote Josué era o sacerdote da época de Esdras e Neemias, quando estava voltando, né? Ali Zorobabel, estava voltando. Então Satanás veio acusar, dizendo, não pode restaurar Israel, não pode. E aí o anjo do Senhor, que é o Cristo, falou assim, para trás, Satanás, para trás, tu és uma tição tirada do fogo. E deu ordem aos anjos para trocar as vestes de sumo sacerdote Josué e dizendo, os teus pecados estão purificados. O que você está vendo ali? O tribunal de Deus, gente, um julgamento. Vocês estão compreendendo isso? Amém. É o que acontece conosco. Eu quero extinguir minhas heranças. Eu quero viver. Está repreendido. Satanás acabou. Vocês não podem mais. Agora eu tenho que ter uma vida de santidade. Parar de pecar. Alguém fez uma pergunta aqui muito interessante. E se eu fizer tudo isso, continuar? Existe um processo chamado processo de vício mental. Aí você tem que tomar cuidado. Por isso que lá em 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Se você se libertou disso tudo, aí você vai para o último passo. Eu quero restituição, Senhor. Por quê? Eu fui roubado a vida toda, fui prejudicado a vida toda. E o mundo espiritual tem que me devolver. Quem é que vai me devolver? Não é Deus, Deus não tomou nada de nós. O mundo espiritual, Satanás tem que reverter todo o processo contrário a nós. Vocês estão compreendendo? Eu já vivi isso, vai por mim. Eu sei o que eu estou falando. E todos que eu ensinei da forma correta e fizeram direitinho, alcançaram o sucesso. Eu exijo agora, Senhor, diante do Senhor, que o mundo espiritual me restitua tudo que me foi roubado. Eu me coloco em santificação, em pureza, em remissão de pecados, debaixo do sangue de Jesus e pelo nome de Jesus, usando a autoridade do nome de Jesus, que é o meu fiel sumo sacerdote, meu advogado, meu protetor. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu quero o que é meu. Tudo que me foi roubado. Emprego, casamento, carro, amigos, família. Eu quero, eu exijo. Tribunal lá do céu que não é o nosso STF corrupto. Psst, bora. Tudo que está preso que é dele ou dela, devolve. Vai ter que ser liberado. Aí eu não sei se vai ser de uma vez, aos poucos. Cada caso é um caso. Eu não sei o que te foi roubado. Ok? Pode não dar certo? Pode, mas por que não dá certo? Muda sua mentalidade. Voltando lá ao processo do início da resenha, você não sabe o poder que é na sua mente. Eu não vim falar de poder da mente, só vim falar do poder que ela tem de materializar coisas. E é claro, tem que estar submetido ao nome de Jesus, tem que estar submetido ao senhorio do Espírito Santo, tem que estar submetido. É por isso que a maioria dos humanos não tem noção do seu poder da mente, porque o próprio Deus, infelizmente para nós, não dá esse conhecimento, porque se der, a maioria de nós vai se perder de forma terrível. E o Senhor quer que a gente se salve, não se perca. Vamos orar, gente. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Pai, obrigado por tudo. Obrigado por essa tarde. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde. Obrigado, Senhor. Restaura-nos cada dia mais. Ajuda-nos cada vez mais, Senhor. Ajuda meus irmãos, Senhor, a conquistar aquilo que o Senhor tem nos dado. Não queremos nada que não venha do Senhor. Não queremos nada que não seja de Ti. Não queremos nada que não tenha sido o Senhor quem nos tenha ofertado. Obrigado por essa tarde. Obrigado por essa resenha. Que possamos ao longo da semana, Senhor, ver, ó Deus, o Teu poder, a Tua graça, a Tua glória sobre nós. Muito obrigado. Essa é a nossa oração, nossa gratidão. Cura, liberta, Senhor. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado pelo carinho dos meus irmãos, por orar, por interceder pela minha vida, pela minha família. Coloco a minha família em Tuas mãos, coloco a vida dos meus filhos, meus netos, nora, genro, amigos, aqueles que trabalham aqui, Pai, no ministério, na TV Palavra Viva. Coloco a vida de todos eles debaixo, Senhor, da cruz do Calvário, e os coloco, Pai, novamente, sob a autoridade que eu tenho nos dado, profética e apostólica para esse tempo. Obrigado por tudo, essa é a nossa oração, nossa gratidão, no nome de Jesus a fazemos. Amém. Amados, deixa seu like, assina a notificação e detalhe, deixa lá embaixo algum comentário. Por favor, preciso dos comentários. O algoritmo, ele entende que se você comenta, você tem ligação. Você tem o que eles chamam de
Oh, meu Deus, engajamento no canal. Se engaje no canal. Nos ajude nesse tempo para a gente poder crescer. Falta 20 e poucos aí para chegar aos 152 mil. Nos ajude, tá bom? Se a resenha te abençoa, passa para frente. Dê a alguém a possibilidade de ouvir aqui o que você ouviu, tá bom? Deus abençoe, boa tarde. Até amanhã novamente. Graça, paz e prosperidade sejam da parte de Cristo, queridos.